convite que deve ecoar em nosso coração, em nossa vida, sempre, não só na quaresma, é este de Paulo aos Coríntios: em nome de Cristo, nós os suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Uma imagem que eu penso ser oportuna para nos ajudar a compreender o porquê da quaresma é que nós todos temos diante de nós uma grande estrada, e nessa estrada, diante dela, precisamos caminhar, precisamos prosseguir, precisamos seguir. E obviamente que ao longo da estrada serão muitas as surpresas, ao chamar Deus, muitas e boas surpresas e menos e ruins surpresas, de modo que é preciso caminhar sempre. A vida cristã é assim, é uma caminhada. Inclusive, está nos Atos dos Apóstolos, os discípulos do Senhor, os primeiros discípulos, eram chamados de discípulos do caminho. Só depois de Antioquia, também escrito, narrado nos Atos dos Apóstolos, só depois de Antioquia que pela primeira vez os cristãos serão chamados de cristãos, como até hoje o uso corrente. Então a imagem da estrada nos faz entender que é preciso caminhar e caminhar sempre. E durante a nossa caminhada nós temos vicissitudes, caímos, erramos, desviamos, paramos, desistimos, voltamos, tomamos atalhos, recomeçamos. É a nossa trajetória. Inclusive a oração quinta, feita pelos bispos do Brasil, do então Congresso Eucarístico de Manaus, fala isso, justamente que nós somos peregrinos nas estradas deste mundo rumo ao céu. Por que insistir na imagem da estrada? Para que entendamos o porquê de celebrar a quaresma. Nós poderíamos dizer, mas de novo, outra vez celebrar a quaresma? Todo ano a mesma coisa, esse negócio de colocar cinza, o mesmo, para quê? É porque a igreja, como mãe, ela é educadora e pedagoga, e ela sabe que facilmente esquecemos aquilo que não está próximo de nós. Daí que os atos rituais, que podem ser pesados para aqueles e aquelas que estão vivendo algum momento de conflito, os atos rituais servem para que nós sejamos impulsionados e possamos ir vencendo, day by day, dia após dia, vencendo toda essa trajetória até o dia de nós vivermos plenamente o paraíso. E a quaresma é esse tempo oportuno que a igreja nos oferece para que nós nos reorganizemos. Aprendi na minha casa e em Monsenhor Gil, não sei se alguém conhece a casa paroquial de lá, é antiga, centenária, é imensa, casa colonial. Então, ela não podia ser facilmente limpa, obstante, mas durante 2 vezes ao ano, durante o ano, por 2 vezes, nós fazíamos uma grande faxina. Era a faxina da Páscoa e a faxina do Natal. Quaresma e Advento são essas faxinas, esses tempos nos quais a igreja nos ajuda, inclusive, não só nos diz para fazermos, mas nos ajuda a fazer essa grande faxina, reorganizando os nossos amores e colocando o Senhor no centro da nossa vida. A quaresma está na Bíblia, alguns vão dizer, inclusive até de forma desonesta, de forma muito míope, não está na Bíblia, então precisamos cumprir. Não necessariamente como a vivemos a quaresma, mas princípios teológicos e bíblicos estão lá. Os 40 dias, como os 40 anos do povo de Deus no deserto, os 40 dias e noites do chamado dilúvio com Noé e sua família, os 40 dias que Moisés fica no Monte Santo em diálogo com Deus fazendo o jejum, os 40 dias de nosso Senhor no deserto antes da sua missão. Então esses 40 dias inspiram a igreja a fazer também uma quarentena, uma quaresma, na qual nós vamos nos preparar para celebrarmos o
que é de mais caro na vida da igreja, que é a ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, de nada adiantaria a quaresma, de nada adiantaria os nossos ritos, de nada adiantaria nos mover para um templo físico e nele elevarmos a Deus a nossa adoração. Por isso que a quaresma não é feita por causa do carnaval. Nada dessa ideia de alimentar essa ideia de que eu vou lá, pego um pouquinho de cinza, jogo na cabeça e estou pronto. Tudo que eu fiz no carnaval se passou. Nada disso. A quaresma não está aqui por conta do carnaval. Carnaval e quaresma estão por conta da Páscoa, que é o centro fulcral da nossa vida de fé. Sem a ressurreição do Senhor, diz Paulo aos Coríntios, seríamos o povo mais bobo dessa terra. O profeta Joel então vai dizer, nos ajudando a entender também o evangelista Mateus, nada de rasgarmos as vestes, nada de exterioridade. Tenhamos cuidado. O mundo sempre foi assim, inclusive é no mundo grego, o termo persona, uma máscara que amplia a fala. Desde o mundo grego existe um movimento para a exterioridade, que não é nenhum erro, não é nenhum pecado nos apresentarmos bem, conhecermos as regras de etiqueta, os modus operandi no falar, não é nenhum erro. O grande erro é quando nós ficamos fixados na exterioridade e esquecemos das oportunidades, que são muitas, que o Senhor nos oferece para vivermos uma vida interior. Repito, o erro não é a exterioridade em si. O erro, o pecado, a ofensa, a grave tormenta é quando vivemos nessa roda viva das realidades exteriores e não cultivamos a vida interior. Interiores, esta é a nossa perspectiva. Nós bebemos para oferecer a outros tantos aquela água que pode saciar nossa sede, aquele alimento que pode saciar nossa fome. É Padre Zezinho quem diz isso com muita propriedade. Há muitas pessoas vazias, porque existem poucas pessoas transbordando Deus. E aí Jesus é enfático no seu Evangelho, segundo Mateus: tudo que formos fazer, jejum, oração, louvor, etc., não façamos por primeiro para os outros, façamos para nós, conosco e para Deus e com Deus, porque o Deus que está oculto às realidades, aos barulhos, às situações adversas da vida, está presente em sua vida e Ele vê aquilo que você vive no seu íntimo. São Paulo então vai dizer: deixai-nos reconciliar com Deus. Fomos batizados, amém? Fizemos uma caminhada de fé, amém? Só que no frenesi da vida, essa primeiro contato, essa primeira experiência com Deus vai se arrefecendo, vai enfraquecendo, vai esfriando-se, e de repente, se não prestarmos atenção, se não formos evangelizados novamente, se a palavra de Deus não chegar em nós por um gesto, por um símbolo, nós poderemos nos perder no caminho. Daí que Quaresma é tempo de reconciliação com Deus. E aqui temos o salmo muito importante. Eu acabei de ler nessa semana um livro sobre Nied Dom, de Adriana Bujanra. É uma das muitas biografias sobre ela. Essa mulher que precisamos conhecer muito mais. Ela diz não crer em Deus, respeitemos. Mas, terminando de ler seu livro, comecei a ler outro livro de Padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim. Leia, excelente. Por que eu estou falando desses dois livros? É porque o salmo, escrito muito provavelmente, ao que se entende, pelo rei Davi, fala algo muito importante que deve ser uma bússola para nós a partir de hoje e sempre. O rei Davi tinha pecado feio, e o profeta Natan foi no rosto dele e disse: você está errado, você pecou, você será castigado por isso. Davi não ficou paralisado no medo, mas se arrependeu e pediu perdão. E olha só o que disse Davi: criar em mim um coração que seja puro. Erramos, pecamos, peçamos a Deus um coração puro.
Dai-me de novo um espírito decidido. As palavrinhas surgem e ficam na moda: procrastinação, vai deixando para depois. Não, decidirmos por Deus, decidirmos pelas coisas boas, por aquilo que nos completa, que nos planifica, decidirmos, e ao decidirmos, perceber que Deus já se decidiu por nós há muito tempo, inclusive dando o seu Filho único na cruz para nos salvar. E aí Davi diz: ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito, porque nós não poderemos vencer sozinhos essa grande caminhada. Quem desejar caminhar essa grande estrada sozinho, sozinha, vai cair. Sem suprimentos, que é o Senhor, nós não conseguiremos vencer as batalhas da vida e nem celebrar as vitórias que caem em nossa casa, em nossa família, com os nossos filhos. O Senhor nos impele a isso: agradecer quando as coisas estão boas, mas também agradecer quando as coisas estão pesadas e renovar nossa confiança em Deus. E o rei Davi diz: dá-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios ao Senhor para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Por isso, meus irmãos e irmãs, uns recadinhos do Papa: cumprimente sempre em todo lugar. Às vezes ficamos fixados na carne: vou comer a carne, e fica com a cara do tamanho de um jambo, né? E alguém chega, cumprimente, faça o jejum, deixa de explicar, lógico, mas cumprimente, dê graças, agradeça, lembre aos demais o quanto você os ama, cumprimente com alegria as pessoas que você vê todos os dias. Não nos permitamos ser dominados pelo cotidiano, está vendo ali, não dá atenção, ouvir o que o outro tem a dizer sem pré-julgamentos, o amor, parar para ajudar, estar atento a quem precisa de você, uma palavra, um abraço, animar alguém, vamos em frente, comemorar as qualidades e os êxitos do outro, a alegria do outro, a vitória do outro é nossa alegria, é nossa vitória. Separar o que não usa e doar a quem necessita. Se for perfume importado, pode ser para o Padre Fábio. Ajudar quando necessário para que o outro descanse. Corrigir com amor. Falei isso nas missas de hoje, quero repetir e terminar hoje. Tenhamos cuidado tenhamos cuidado nós. Essas pessoas que dizem com o dedo em cima: eu sou verdadeiro, sou sincero, por isso eu falo. Muito cuidado. A verdade deve ser sempre acompanhada de caridade. A verdade deve ser sempre acompanhada de caridade. Nem sempre a verdade é cabível. Eu não estou dizendo que a verdade não deva ser vivida, não é isso não. Mas é preciso respirar um pouco antes de oferecermos a verdade. Devemos fazer isso com caridade. Porque ninguém quer ser machucado. Ninguém quer. Ter boas relações, limpar o que usaram em casa, ajudar os outros a superar obstáculos, telefonar para seus pais se tiver a felicidade de tê-los. E se não tem mais os pais, ligue para alguém mais velho, ligue para alguém que está enfermo, que está distante, que está longe dos seus, dê um telefonema: e aí, como é que está? E aí o Papa pede: jejue de palavras ofensivas, jejue de descontentamento, jejue da ira, jejue do pessimismo, de preocupações, de queixas, de pressões, jejue das tristezas e das amarguras. Não se permita viver atravancado por amarguras e tristezas. Jejue do egoísmo, da falta de perdão e jejue das palavras. Às vezes é melhor ouvir, silenciar, do que falar. Queridos irmãos e irmãs, queridos priores e prioras, que bela missão. Muitas pessoas já estão sendo tocadas por conta do seu sim. Oxalá Deus que nós consigamos esse gesto tão simples que é movimentar as nossas redes,
fazer com que pessoas se despertem e possam ouvir o que nós hoje estamos ouvindo. Em nome de Jesus eu vos peço, deixai-vos reconciliar com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Vamos agora apresentar ao Senhor nossas preces, nossos pedidos. A vossa igreja, ó Deus, o dom de sempre se abrir à conversão e à renovação a que o vosso Espírito que funciona, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Dai-nos a força de viver este tempo oportuno da quaresma, com o desejo autêntico de ser transformados em pessoas melhores, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Ajudai-nos a promover esta campanha da fraternidade em prol de uma sociedade mais fraterna, mais acolhedora e que exale o bom perfume de Cristo, nossa paz, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Guiai os pais dos catecúmenos para que nesta última etapa de preparação para os sacramentos da iniciação, possam assumir e responder ao chamado de Cristo a uma vida íntegra, nós nos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Vamos rezar juntos com o nosso irmão a oração da campanha da fraternidade deste ano. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo. Os tornastes filhos e filhas justificados no Espírito. Ajudai-nos, esta quaresma, a compreender o valor da amizade social, viver a beleza da fraternidade humana, aberta a todos, e para além dos nossos gostos, afetos e preferências, um caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos no renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinando-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Fiquemos sentados, irmãos. Não poderia seguir a missa sem tocar neste assunto. A campanha da fraternidade justamente vem nos lembrar que nós somos irmãos e irmãs. A fraternidade é constantemente ameaçada. Há poucos meses vivíamos um clima de tensão. Gente que se dizia A, gente que se dizia B. E por conta disso, muitas amizades foram destruídas, muitos relacionamentos foram truncados e perturbados. Independentemente de quem você vota, de qual partido, de qual perspectiva sociológica, nós somos, antes de tudo isso, nós somos irmãos e irmãs. E não permitamos que isso ocorra novamente. Não permitamos. Não permitamos destruir nossas amizades na verdade que nos faz dizer que uns são assim e outros são assados. Venhamos cuidar, meus irmãos e irmãs. A fraternidade entre nós é muito maior do que essas realidades que são passageiras. Depois, olha como as coisas ainda estão. Em grupos na internet, novamente volto aos priores e priores, dizendo que esse cartaz
é uma alusão clara e intencional às comunidades homossexuais. Minha gente, alguém se prestar a produzir um vídeo e dizer que os bispos do Brasil aprovaram cartaz com essa intenção é algo, no mínimo, deplorável, reprovável. Por favor, priores e prioras, nos ajudem a vencer esta onda nefasta de acusação à igreja. Os nossos bispos não são comunistas. Os nossos bispos não são pró-minorias no sentido de ideologias. Os bispos são pastores que têm que apoiar todo mundo, acolher todo mundo e orientar todo mundo para que cheguemos ao céu. Mas dizer isso, dizer que as nossas doações, as nossas ofertas são enviadas para aprovar grupos que apoiam aborto, por favor, é no mínimo assim, risível, para não dizer ridículo. Então, esta também é a nossa função. Eu vou estar muito atento, oferecendo materiais para que nós tiremos nossas dúvidas e não caiamos nessas ciladas. E que sejamos, então, como as crianças puras que confiam em Deus. E por isso, duas crianças vêm aqui à frente serão agora apresentadas. Gael, quero te apresentar ao bom Deus, pedindo que Ele te faça logo cristão. Você seja um bom menino, um bom homem, viu? Seja um bom filho, seja um bom dizimista, seja também um bom cristão, que sabe um bom padre, tá bom? Deus te favoreça e com logo você seja batizado. Amém. Minha gente, olha essa flor. Doce Maria. Nós queremos te apresentar a Deus. Você seja uma boa cristã, uma boa filha, uma boa menina. Você possa crescer esta luz, sabedoria e graça diante dos homens. Possa receber um santo batismo. Possa ser uma boa freira. Deus te abençoe e te favoreça. Uma boa freira. Ainda não. Deu uma afastada por causa da saúde. Motivo de saúde. Saiu. Se afastou. Tem mais um. Está brotando Álvaro. Queremos te apresentar ao bom Deus, que você possa crescer em estatura, sabedoria e graça diante de Deus dos homens. Ser um bom cristão, um bom menino, um bom dizimista, um bom padre Álvaro para você. Deus te favoreça, meu filho, de saúde e paz. Aí encara no padre.